Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Meditando a Palavra. E como último vídeo agora do mês de abril, eu queria trazer para vocês uma reflexão de uma verdade que me saltou aos olhos enquanto eu fazia a leitura de um livro que falava a respeito de como Deus vê as mulheres. Ele era um livro sobre mulheres, mas teve algo nesse livro que me chamou muita atenção, e foi uma parte do livro em que eles traziam uma narrativa do Antigo Testamento apontando o amor de Deus pelo povo de Israel e o quanto Deus cuidou, desse povo, e o quanto Deus cuida do seu povo ao longo de toda a história, a trajetória da humanidade. E algo me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo isso, e eu fiz algumas anotações no caderno de estudos que eu faço quando eu leio alguns livros que me chamam a atenção. Eu vou anotando algumas coisas que vão sendo ministradas no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês isso que me saltou aos olhos. Eu queria compartilhar isso com o objetivo de fortalecer você na sua fé e ajudar você a buscar cada vez mais o Senhor através da sua palavra, e principalmente incentivar você a fixar os seus olhos em Cristo, entendendo que Ele é tudo que nós necessitamos para que a gente possa viver essa vida. Desde os primeiros capítulos da narrativa bíblica, nós vemos o quanto a entrada do pecado nesse mundo e a queda do homem em Gênesis 3, tudo aquilo que causou, tudo aquilo que acabou impactando negativamente para a vida do homem. Nós observamos a queda do homem, a sua separação de Deus e a entrada da morte no mundo. E nós vemos o homem vivendo nessa realidade terrena, triste e sombria, que era um mundo onde eles estavam separados do seu Criador, e o pecado sendo algo que os afastava e ao mesmo tempo pelo qual eles acabavam morrendo. E nós sabemos que esse não era o plano de Deus. Deus nunca criou o homem para que o homem pecasse e morresse. O plano original de Deus é que o homem fosse criado e ele pudesse viver junto de Deus, O Senhor queria se relacionar com a sua criação. Mas por conta da queda do homem, do pecado, da entrada do pecado no mundo, os homens ficaram separados de Deus por conta do pecado, porque Deus é santo e Ele não pode se aproximar daquilo que é ímpio, aquilo que é profano, porque isso mancharia a glória, a majestade e a santidade de Deus. Então nós sabemos que houve essa ruptura entre o homem e Deus, houve essa separação. E com a entrada da morte no mundo e tudo mais, o homem ele passou a desejar desesperadamente três coisas. Quando eu falo dessas três coisas, são coisas que nós vemos na própria realidade da Bíblia. No Antigo Testamento nós vamos vendo isso, e isso vai ficando muito claro à medida que nós vamos avançando de Gênesis para Êxodo e para os demais livros do Antigo Testamento. No primeiro momento, gente, nós vemos que o homem passou a desejar desesperadamente um libertador. E isso nós vemos na narrativa bíblica quando nós vemos em Êxodo, no capítulo 2, quando o povo ele acaba estando no Egito e eles acabam se vendo oprimidos pelo faraó. E no capítulo 2, no versículo 23, diz assim: depois de muitos anos o rei do Egito morreu, e os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Eles clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. E a partir desse momento nós temos, nos próximos capítulos, o Senhor chamando Moisés para ser esse libertador, e o Senhor usando Moisés como um instrumento para libertar, como um líder que estaria libertando o povo da escravidão do Egito. Nós sabemos que, na verdade, o povo foi liberto da escravidão do Egito não por Moisés, mas pelo próprio Senhor, que usou a vida de Moisés, usou Moisés como um instrumento para revelar a glória dele e para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas depois de libertos da escravidão do Egito, e eles, conforme a gente vai lendo no decorrer dessa narrativa bíblica, nós vamos vendo o povo conquistando a terra prometida e eles se instalando nessa terra. Mas acabou acontecendo que o povo se voltou contra o Senhor, passou a adorar falsos deuses. E neste momento acabou acontecendo algo com esse povo. Antes eles desejavam desesperadamente um libertador. Só que chegou um momento em que o povo estava começando a ser oprimido pelas outras nações, pelas nações que estavam ao seu redor. E eles passaram a desejar desesperadamente um salvador. Alguém que viesse contra os seus inimigos e que trouxesse salvação para eles, para a opressão que eles estavam sentindo. E isso, gente, nós podemos ver claramente na narrativa de Juízes, Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos vendo Deus levantando juízes ao longo dos tempos para estar salvando o povo daquela opressão que eles estavam passando naquele determinado momento. E para destacar,
essa realidade, eu trago o capítulo de Juízes 6, em que nós temos a história de Gideão. Eu até trouxe um vídeo aqui falando a respeito desse capítulo. É um capítulo que sempre mexe muito com o meu coração. Mas nessa passagem nós vemos então esse homem, que era um homem medroso, diante do anjo do Senhor, e de repente esse homem lhe questiona: Senhor, como é que o Senhor está conosco se o nosso povo está sendo oprimido? E Deus fala assim para ele no versículo 14: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. E o Senhor então envia Gideão para estar libertando, para estar salvando o povo daquela opressão. Eles clamavam desesperadamente para o Senhor, para que o Senhor levantasse um homem que salvasse eles daquelas opressões dos inimigos. E vez após vez o Senhor foi levantando juízes. E a história de Gideão é só mais uma história de um homem que foi levantado para salvar o povo daquela opressão que eles estavam vivendo naquele tempo. Mas chegou um tempo no povo de Israel em que eles já não precisavam mais de um libertador que os libertasse da escravidão do Egito. Eles já não precisavam mais de um salvador que os libertasse da opressão dos seus inimigos, mas eles passaram a desejar ardentemente um rei que os governasse, que estivesse sob o poder. E eles passaram a desejar então que um rei fosse levantado para que, assim como as demais nações, eles tivessem um rei. E nós vemos isso no capítulo de 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, em que Israel pede um rei para o profeta Samuel, que era quem estava como juiz naquele período. Eles falam então, para Samuel que eles querem, um rei, um homem que venha estar ali para julgá-los. E isso está no versículo 5. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. E aí no versículo 8 o Senhor diz: desde que eu os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirtam-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E aí, a partir desse momento, Israel, ele passa a desejar ansiosamente um rei para que governe sobre eles. E sabe, gente, Israel, ela recebe o primeiro rei, que é o rei Saul, e logo na sequência eles recebem um rei maravilhoso, que é o rei Davi. Mas todos esses homens, eles eram falhos, eles cometeram seus erros, nós vemos isso na própria narrativa bíblica. Mas algo que me chamou muita atenção enquanto eu fazia a leitura desse livro, e eu fazia essas anotações a respeito dessas três coisas que o povo de Israel desejava desesperadamente. E nós vamos vendo na narrativa e nós vamos, isso vai nos saltando aos olhos, nós vamos percebendo isso, que o povo, eles queriam muito um libertador, depois eles queriam muito um salvador e eles queriam muito um rei. Só que quando nós chegamos no final do Antigo Testamento, nós vemos uma nação que teve o seu libertador, que teve muitos homens que foram usados para salvá-los, que teve vários reis no poder que estavam governando sobre eles. Mas nós vemos uma nação totalmente perdida em meio à idolatria, uma nação que estava subjugada por governos dos gentios, que nós vemos eles sendo governados pelos medos, pelos persas, logo depois de serem dominados pelos babilônios. E isso não está na narrativa bíblica, mas logo depois eles foram também governados, subjugados pelos gregos, e até que chega no Novo Testamento. E eu queria chamar a atenção a respeito dessa verdade que é maravilhosa. Esse povo, desde a queda do homem, o povo, ele clamou desesperadamente por um libertador, por um salvador e por um rei. E finalmente, gente, quando a gente chega no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, o homem tem o seu desejo plenamente satisfeito em Jesus. Eu quero destacar para vocês algumas passagens que revelam quem Jesus é e aquilo que ele é capaz de fazer. E aquilo que ele faz, aquilo que ele já fez e aquilo que ele ainda fará. No primeiro aspecto, Jesus é o nosso libertador. E eu queria destacar algo que ele mesmo fala. Ele fala assim no capítulo 8 de João, no versículo 34. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para você é que todos os outros libertadores que o Senhor levantou ao longo de toda a trajetória do povo de Israel e ao longo de toda a história da humanidade,
Eles tinham como objetivo apontar para o verdadeiro libertador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus é o verdadeiro libertador. Ele veio para nos libertar daquilo que nos aprisionava, que era o pecado. Jesus se fez maldição no nosso lugar para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser purificados e para que nós pudéssemos voltar a nos aproximar do Senhor, voltar a ter comunhão com Deus. Então, o primeiro destaque que eu queria dizer para vocês é que, sim, Deus levantou muitos libertadores ao longo de toda a história da humanidade, mas todos eles apontavam para Jesus, porque Jesus é o verdadeiro libertador da humanidade. O segundo aspecto é que Jesus é o nosso Salvador. E para isso eu queria ler para vocês aquela passagem muito conhecida que a gente ouve vez após vez, que é uma passagem muito linda e muito profunda, que está em João 3, a partir do versículo 16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Sabe, todas as pessoas que Deus foi levantando ao longo da história, da narrativa bíblica e também da história da humanidade, eles tinham como um único objetivo apontar para o verdadeiro Salvador do homem, para o verdadeiro Salvador da humanidade, que é Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos transformar. E em terceiro aspecto, e para finalizar esse vídeo, eu queria destacar para você que Jesus, ele é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para isso eu queria destacar para vocês Mateus, no capítulo 21, essa passagem que é muito conhecida, a entrada triunfal de Cristo na cidade de Jerusalém, em que a passagem nos diz assim, no capítulo 21, a partir do versículo 4, Jesus está entrando na cidade, ele está entrando montado num jumento e diz assim: isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Então o que eu queria dizer para você é que talvez você esteja procurando por um libertador, talvez você esteja vivendo uma vida sendo prisioneiro de alguma coisa, de sentimentos, de medos, de angústias, de ansiedade, de depressão, de doenças. Talvez você esteja vivendo uma situação se sentindo perdido. Talvez a sua alma clame por um salvador, por um libertador. Mas eu quero te dizer que existe alguém que cumpre todos esses papéis de forma plena. E ele é o único e verdadeiro libertador, salvador e rei. Então, se você na sua vida você sente que você precisa disso, se você precisa de libertação, se você sente que você precisa ser salvo, como se você estivesse perdido, como se você não soubesse mais para onde ir, como se a sua vida já não tivesse mais sentido, eu quero te dizer que existe uma resposta, que existe alguém que responde todos os seus anseios, todos os seus desejos mais profundos do seu coração. E esse alguém é Cristo Jesus. Por isso, eu quero te encorajar a abrir o seu coração, a ser sincera, fazer uma oração sincera para Jesus. Talvez você nunca tenha feito uma oração, talvez você nem saiba como falar com Deus, mas eu quero te encorajar a neste exato momento você simplesmente dizer: Jesus, se você é real, se isso que a Michelle está falando é verdadeiro, então eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência real e verdadeira contigo. E abra o seu coração para recebê-lo. Porque a partir do momento em que você fizer isso, eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar para você. E aquilo que Jesus vai fazer na sua vida vai ser uma revolução, uma transformação que somente Ele pode fazer. Ele vai dar sentido à sua existência, Ele vai transformar o seu interior. E eu quero te encorajar com esse vídeo a que você fixe seus olhos em Cristo, em Jesus. Sabe, gente, muitas vezes a gente vive situações ou a gente vê notícias e a gente vê como a sociedade está, como o mundo está, como as coisas estão se encaminhando. E muitas vezes a nossa esperança fica até mesmo abalada. Mas eu quero te dizer que existe alguém em quem a gente pode depositar completamente a nossa esperança, porque Ele não irá nos decepcionar. Tem uma passagem que eu não me lembro aonde está, mas fala: aquele que confia nele não será envergonhado. E esse alguém é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso libertador, o nosso salvador, e Ele é o verdadeiro rei, que no tempo certo virá para governar, para libertar, para redimir, para transformar toda a nossa realidade, tornando esse mundo, que é um mundo caído, em um mundo renovado. Porque no fim da história, nós lemos em Apocalipse, no capítulo 21, o Senhor fala que Ele fará tudo novo.
No 21 fala: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu Deus. Sabe, gente, essa é a nossa esperança e essa é o final da história. Então eu queria te encorajar e eu queria te aconselhar a você buscar fixar os seus olhos em Cristo, porque Ele corresponde a todos os nossos anseios. Ele corresponde a todas as nossas necessidades e nele nós somos supridos completamente. Nele nós encontramos o sentido real para a nossa existência. Então eu quero te encorajar com esse vídeo a você fixar os olhos em Cristo. E eu quero te encorajar também a, quando você for fazer as leituras da palavra, você olhar para esses textos e olhar para esses homens que ao longo da narrativa bíblica vão ser levantados como profetas, como libertadores, como salvadores, como reis. E você entender que cada um deles, ele só tem como objetivo apontar para o verdadeiro Rei, Libertador e Salvador, que é Cristo Jesus. Então eu espero que esse vídeo possa te abençoar. Eu espero que aquilo que eu compartilhei aqui possa ter feito sentido para você. E eu quero te encorajar a você continuar, sabe, buscando na palavra do Senhor, sabe, a verdade que liberta cada um de nós. Em João, o Senhor mesmo diz, em João 8, o Senhor Jesus mesmo fala que a gente conhece a verdade e a verdade vai nos libertando. E a verdade, gente, é a palavra de Deus. Então eu quero te encorajar a você pegar a sua Bíblia e você mergulhar nela e você pedir o direcionamento do Espírito Santo para que Ele possa ir te guiando e para que Ele possa estar te revelando Cristo cada vez mais à medida que você vai estar fazendo as suas leituras. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.